sair agora? Desculpa. Nada. Acabou. Nesse tempo de pandemia, está todo mundo tentando se adaptar, né? Essas novas formas de comunicação. Assim, essa nova forma de fazer as atividades, né? Que a gente fica ainda se adaptando. E eu tenho uma tecnologia, mas eu acho que o eco tá aí. Agora tá ruim aqui meu áudio? Não, na verdade, voz vai. A sua voz está um pouquinho longe também para mim, mas eu consigo entender. Eu tô como é. Essa daí. Eu não sei se é como Vamos tentar. Eu tô falando um pouquinho que você, né? Está uma teatral. Bom, você perguntou quantos anos que eu tenho, né, trabalhando na área. Minha primeira aproximação foi mais ou menos por volta de 2005, e foi justamente quando eu me aproximei mais da Escacel. Né, um pouquinho antes eu tinha feito algumas oficinas de teatro, na escola, né, eu acho que a grande maioria das pessoas que se aproximam com o teatro, muitas vezes é através da escola, do contato que tem com as oficinas, com alguma aula, né, do professor de teatro. E aí, nessa primeira atividade eu já gostei bastante, fiquei bem interessada. E em 2005 foi que eu realmente assim, tive a aproximação com a Escacel e comecei as atividades com o grupo. Então são 15 anos de lá para cá. Aproveitar falar, você tem Bom, o contato, na verdade, como é uma companhia que era muito próxima à minha residência, então eu sempre passava em frente à companhia quando eu estava indo para casa. Eu voltava da aula, né, eu era muito jovem, tinha 16 anos na época, e sempre que eu voltava da aula, o ônibus parava pertinho lá da Escafela, da casa de Nonato, e eu passava em frente. E sempre que eu passava em frente, me chamava a atenção aquela imagem que tinha no portão, companhia Escafela do Teatro. E eles estavam lá, reunidos muitas vezes na área, eu passava de um grupo reunido e me instigava. Até que um dia me deu vontade, assim, o ímpeto, liguei para lá para saber se estava tendo oficina, se tinha algum curso que eu pudesse fazer. E Nonato, de uma maneira muito acolhedora, me convidou para ir até lá, para conhecer a companhia e ver as atividades. E, enfim, nesse processo eu aceitei o convite, fui até lá, participei de algumas reuniões e comecei a vivenciar aquilo, de assistir os ensaios. Então, assim, eles me abriram as portas para que eu pudesse ter a oportunidade de ver como a companhia trabalha, de ver como eram as atividades, até que as coisas foram acontecendo e me chamaram, me convidaram para participar do Guarda-Chuva de Prata, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz com a companhia. Foi um espetáculo de rua, um texto de Antônio Francisco, e foi daí que a gente começou o trabalho, assim, foi nesse processo. De lá para cá, espetáculo. Desculpa, Micaela, eu não entendi. Você poderia repetir? E de lá para cá, você participou da Bom, antes de falar sobre os espetáculos, eu gostaria só de falar aqui do comentário que Lenilda deixou, né, que minha mãe tem que assinar a responsabilidade sobre as viagens e tudo. E realmente, logo no início, assim, minha mãe, lógico, preocupada, né? Porque eu era muito nova, tinha 16 anos só, e já ia começar a viajar com o grupo, né? E ela foi até lá para conversar com o Lenildo e Nonato, mas, assim, para ela gerava mais confiança pelo fato de que eram pessoas do bairro, que ela conhecia, que já tinha história, porque, embora não fosse próxima, mas, assim, a história deles é conhecida, todo mundo sabia que era um trabalho realmente sério, da arte, então... Mas aí ela sempre ia lá me deixar, ou me buscar, e assinava termo de responsabilidade. Então, assim, também teve esse processo e é muito interessante a gente lembrar, assim, dessa vivência. Mas sobre os espetáculos. O primeiro espetáculo que eu participei foi o Guarda-Chuva de Prata. Então, assim, foi uma experiência muito rica, porque eu já comecei no espetáculo de rua. Então, assim, era uma participação. Eu não tinha texto individual no espetáculo, óbvio, também não tinha experiência, mas eu participava de todas as cenas. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque assim, a possibilidade de estar ali em cena só com pessoas experientes. E já na rua, porque a rua é muito desafiadora, ela é muito instigante, mas ela também é muito desafiadora.
E depois do Guarda-Chuva de Prata também teve um espetáculo que me marcou muito, que foi A Lenda do Poço Feio, que foi um desafio gigante, porque eu tive que pegar o personagem de um espetáculo que já era um espetáculo muito consolidado, que já era um espetáculo muito respeitado, era um espetáculo já reconhecido em muitos lugares, participou de vários festivais, e eu tive que pegar uma personagem em um mês, né, porque a gente tinha esse tempo para participar de um evento em Penedo, e foi também um desafio, mas foi extremamente agradável assim, de fazer. Mas fora esses também, assim, foram outros momentos, como o Bagaço do Engenho, que foi uma doçura fazer, a gente foi para o Chile, inclusive com ele. Os Ciganos, que foi o último espetáculo no qual eu trabalhei, que também foi extremamente rico. Enfim, foram vários momentos que a gente conseguiu fazer. Espetáculos também que a gente fez com músicos de Chico Buarque, de Secos e Molhados, que foram para as apresentações que a gente fez lá no Cafezal. Então, foram momentos muito diversificados, em temáticas diversificadas que a gente conseguiu fazer e que traz uma riqueza assim, de pluralidade de discursos, de textos, mas também a gente traz uma das coisas que foram mais marcantes nos espetáculos com a Escarcel, foi a possibilidade de trabalhar com artistas nordestinos, que era uma prioridade, assim, Leonardo sempre trazia muito isso. Inclusive, a gente fez um espetáculo com um texto dele, que era o Chico Piramana Veste. Eu participei de uma das roupagens, assim, de um dos momentos do espetáculo, que também foi uma outra possibilidade de trabalhar na rua, muito rico, uma linguagem muito nossa, muito popular. Então, assim, eu acho que os espetáculos, de uma maneira geral, me marcaram. E o que eu consigo perceber é que nessas possibilidades, do quanto esses espetáculos marcaram, é a multiplicidade, né? Que a gente conseguiu ter múltiplas possibilidades. A gente trabalhou com muitos textos nordestinos, mas também trabalhou com músicas de artistas como Chico, como Secos e Molhados. Então, assim, essa multiplicidade ela foi muito enriquecedora em todos os espetáculos. Muito obrigada, Renato. Estou lendo aqui seus comentários. E durou quanto tempo? Eu fiquei de 2005 a 2013. Eu fiquei 8 anos. Nesse tempo, eu tive, acho que fiquei 4 anos na parte também da organização estrutural. Fiquei como presidente 4 anos da companhia e também participei dessa parte, além dos espetáculos, eu também participava dessa parte da organização, da estrutura, da burocracia da companhia. E aí, quais os desafios que você acabou fazendo? Você mulher, quais foram os que você encontrou sua trajetória? Bom, ser mulher na nossa sociedade, em qualquer aspecto, é um desafio. Né? Não é fácil, a gente vivencia obstáculos cotidianos pela simples condição de ser mulher, né? Mas também acho que nós já conseguimos enfrentar muitos obstáculos, já conseguimos derrubar muitos obstáculos, mas sabemos que conseguimos subir alguns degraus de uma escada que ainda tem muito a galgar, né? Então, assim, ser mulher por si só já é um desafio. Ser mulher artista e jovem é extremamente desafiador. Porque quando você... primeiro que a profissão, né, artista, o termo artista, infelizmente, ainda é um trabalho invisibilizado enquanto trabalho, enquanto profissionalismo. Então, ainda há uma negativa de que as atividades que se fazem são atividades realmente laborais. São atividades que demandam tempo, dedicação, estudo, que você precisa realmente se doar para aquilo ali e que você precisa também ser reconhecido enquanto profissional. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios que, quando a gente fala em artista, a gente acaba enfrentando. Sendo jovem, especialmente, porque pela perspectiva do jovem, também vem a questão da cobrança que se tem, porque você acaba tendo esse processo de o que é que se quer para o futuro quando você tem essa perspectiva da incredulidade sobre o profissionalismo do que é ser artista. Então, você sempre tem esse questionamento, mas e você vai querer trabalhar mesmo com o quê? E você realmente quer que profissão, como que aquilo não fosse um trabalho?
porque você ainda é muito jovem e imaturo e você ainda não enxerga a necessidade de realmente trabalhar, como se aquilo realmente não fosse uma atividade. Então, eu acho que essa incredulidade da profissão, essa falta de respeito pelo trabalho do artista é realmente muito desafiador. E na perspectiva de mulher, eu acho que de uma maneira geral, a gente sabe que as mulheres no nosso contexto, isso eu estou falando até de uma perspectiva geral mesmo, né? Nem uma perspectiva especificamente isolada. Mas uma perspectiva geral, a gente sabe que as mulheres elas acabam, muitas vezes, são muito mais sobrecarregadas de atividades no cotidiano do dia a dia. Então, quando você é artista, mulher, você acaba tendo que agregar todas as atividades que já são normais do cotidiano e muito mais pelo fato de ser mulher, e o tempo para, muitas vezes, uma atividade profissional além, porque como a gente não tem esse reconhecimento da arte enquanto a gente não tem não é nem o reconhecimento, eu acho que a gente não tem o respeito da arte enquanto profissão. Muitas vezes a gente tem que agregar com outras atividades de trabalho. Então, conciliar a arte, outra atividade de trabalho, com a vida cotidiana, que muitas vezes para a mulher é mais sobrecarregada, é muito desafiador. Eu gostaria só de um segundinho para mandar um beijo grandão para a Regina, que está aqui com a gente. E, assim, eu também quero. Regina é um amor, assim, foi um dos grandes presentes também que a Escacel me possibilitou. É um prazer. Lenilda, também estou muito feliz com as palavras de Lenilda. Maravilhosas. Pois é. Todo mundo por isso, o seu trabalho do artista. Às vezes, ainda mais E aí hoje você trabalha. Hoje você trabalha com isso. Você é graduado em É verdade. Eu sou graduada em Direito, já exerci advocacia, já trabalhei como assessora ministerial no Ministério Público, mas hoje eu não exerço nenhuma atividade especificamente jurídica, porque eu sou servidora pública da UFESA e acabo me volto mais para os trabalhos da universidade. E no ramo do Direito eu trabalho como professora universitária. Eu dou aula no curso de Direito da Unir. Então, assim, embora eu não seja uma atividade que a gente vê assim, de uma maneira geral distante da cultura, mas a minha experiência com o teatro foi extremamente enriquecedora e eu trouxe muito para a minha vivência do trabalho dessas outras áreas. A gente aprende, o teatro, na verdade, nos possibilita aprender tantas coisas e nos constrói enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? Constrói nossa identidade para que a gente explore essas habilidades, esse conhecimento que a gente traz do teatro nessas outras atividades, seja na jurídica, seja na academia, seja em qualquer ambiente que a gente trabalha. E essa parte burocrática que eu já fazia na companhia, hoje eu trabalho muito na minha vida profissional também. Nato do que meu aula está forte, agora é um problema está vindo daí para baixar o seu do meu. Sim. Desculpa, baixar o som. Eu tô trabalhando daí. E agora melhora? Vamos ver. Agora melhorou para mim. Eu tô lhe ouvindo baixo, porque eu tive que baixar um pouco, mas espera aí. Fala aí para ver se eu tô conseguindo. Você tem fone? É porque o meu telefone tem que ter um adaptador para fone e eu tentei abrir aqui o Instagram no computador e não consegui. Mas agora melhorou. Eu lhe escuto assim, alto e baixo. Tô lhe entendendo, mas tá um pouquinho. É um desafio. É o desafio da pandemia, né? Nossas reuniões virtuais. Peraí, vou baixar aqui. Tá. Pronto. E na rua, você faz que eu fiz por trás, tá? Talvez a partir da parte que eu posso. Além dos desafios, quais são as qualidades do teatro? Esse contato para
anos, e aí rua, que possibilidade também se acontecendo, quais vivências que proporcionou, positivamente e desafio. Bom, estar na rua muito jovem é muito desafiador, porque a rua em si, ela lhe expõe muito, né? Quando a gente está no palco, a gente também, obviamente, é uma arte que você está exposto àquela plateia, mas você tem uma caixa que de alguma forma lhe protege, a gente está dentro de um ambiente que é protegido, também só está aquele público que realmente entrou para ver o espetáculo. Quando a gente está na rua é diferente. Na rua a gente tem que cativar aquele público para vir para a roda do espetáculo, mas a gente tem que ter a consciência de que, além do público que parou ali para lhe assistir, a gente tem os passantes da rua, a gente tem os carros que passam, a gente tem o animalzinho da rua que vai entrar no espetáculo, que já aconteceu nos nossos. A gente tem múltiplas interferências que não temos controle sobre elas e que a gente tem que administrar, né? Com a concentração para não perder a personagem, para não perder o texto, para não perder... mas que a gente tem que ter habilidade para lidar com essas interferências. Então, quando eu fui, o primeiro espetáculo, eu nunca vou esquecer disso, no primeiro espetáculo que a gente fez foi na Praça Perpétuo Socorro, espetáculo de rua, né, que era o Guarda-Chuva de Prata, e num determinado momento do espetáculo eu fiz um comentário com Lenilda a respeito do espetáculo em si. Assim, fiz um comentário que não fazia parte do texto. E aí Lenilda falou, não, agora não. Depois a gente conversa. Então, assim, naquele momento eu percebi o quanto que eu ainda tinha que aprender, o quanto que eu ainda tinha que entender, né? Vou tentar aqui botar o microfone para ver se melhora. Deixa eu adaptar. Meu marido trouxe o adaptador para... Eu acho que travou um pouquinho. Além disso, pelo menos aqui. Dá para ouvir Savana bem. O problema é que o meu eco, a minha voz ecoa lá. E aí eu acredito que não tem muito controle. Então é melhor sem, né? Então tá. Então é isso, sim. Então é isso, eu acho que essa pergunta sobre os principais desafios de estar na rua, eu acho que são as interferências, mas eu acho que foi na rua onde eu tive os meus maiores aprendizados, assim, as minhas maiores lições. E vem também essa questão, eu acho que para além dos aprendizados enquanto artista, vem os aprendizados enquanto sujeito, enquanto pessoa. Porque a gente muito nova, com 16, 17 anos, você é adolescente ainda, a gente ainda está passando por todos os processos de compreensão das cobranças externas, das cobranças estéticas, das cobranças de comportamento. Então, quando você se possibilita com 17 anos, 16 anos de idade, ir para um espetáculo de rua, colocar um figurino, colocar uma maquiagem, fazer um espetáculo e sair daquela caixinha do que se espera de um adolescente daquela idade, é muito enriquecedor enquanto desafio e enquanto autoconhecimento também, sabe? Então, assim, eu acho que isso também me proporcionou um grande aprendizado nesse sentido. Ótimo. E eu vou agradecer a paciência das pessoas que estão vendo esse desafio que a gente está tendo em relação a áudio, à internet e a travar. Né? Agora está ótimo. Então, são as coisas que a gente está tendo que lidar, mas vai dar certo. Assim. Eu acho que é melhor do que interromper o diálogo, porque pelo menos eu tenho aprendido muito com você. Obrigada. E aí, você que trabalhou com a Escacel, né? E a Escacel agora está fazendo 34 anos. Eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem assim, tanto do que a Escacel representou para você, Savana, enquanto mulher, né? Enquanto profissional que você é hoje. Eu acho que o profissional da gente independe da nossa formação, né? E tudo que a gente vive, todas as nossas vivências, elas são muito válidas.
E acredito que a sua vivência no teatro, principalmente 8 anos é muito tempo, né? No momento que você passa dessa transição de adolescente para a fase adulta, então, de que forma a Escarcel contribui com esse processo profissional e também pessoal da sua vida? É um momento da minha vida que eu sempre tenho muito prazer de falar, assim, sempre que as pessoas falam sobre a minha experiência com o teatro, eu sempre ressalto muito que é uma experiência muito vinculada à companhia, né? Foi a companhia que me deu uma oportunidade que é difícil de se ter, né? Você ter pessoas, apenas pessoas experientes e que resolvem acolher uma menina que não sabe absolutamente nada de teatro. Então, nesse aspecto, eu tenho uma gratidão imensa, assim, pela abertura de possibilidades, entendeu? Pela paciência também de ensinamentos. Com relação a essa questão da formação, o que eu percebo, assim, hoje, analisando a minha experiência, a minha vivência, eu percebo o quanto a Escarcel me possibilitou a apropriação de muitas discussões, que às vezes a gente acha que é uma experiência muito relacionada e muito estrita à vivência do saber teatral, do fazer a atividade do teatro, mas na verdade vai muito além disso, porque você começa a ter possibilidades de discussão de assuntos que às vezes, até pela pouca idade também, você acabava não se apropriando antes. Então eu comecei a entender muito mais a partir da Escarcel sobre essa perspectiva de arte como trabalho, né, da necessidade de se lutar por isso, por esse reconhecimento. Comecei a entender mais sobre políticas culturais, que isso também me trouxe uma perspectiva completamente diferente, porque a gente começa a entender como é que funciona, ou como deveria funcionar, ou pelo que a gente deve lutar com relação às políticas sociais de cultura, às políticas culturais que são desenvolvidas. Começa a entender que existe um trabalho além do ensaio e da apresentação, mas que também é o trabalho que é árduo, de elaboração de projetos, de submissão a edital, de ter que fazer prestações de contas, muitas vezes até inviáveis para a gente que não tinha uma organização, assim, não tinha a disponibilidade de ter profissionais só voltados para isso, e nos fez também enxergar muitas discussões sobre outras temáticas que a gente trazia para dentro do espetáculo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de vivenciar a construção do espetáculo Negra, né? E algumas vezes até fiz uma participação também com o Nonato no espetáculo, e foi ali naquele espetáculo que eu tive mais a proximidade, a aproximação, que eu tive a oportunidade de discutir as questões de racismo no nosso país, as questões que envolvem essa dimensão de discussão. Então, o que eu vejo é que a minha vivência na Escarcel me traz, além do aprendizado do fazer teatral, a apropriação de discussões que eu não tinha. Então, me trouxe a aproximação com percepções de mundo mais ampliada. Então, eu sou muito grata, tanto pelo aprendizado na área especificamente, quanto também pelo aprendizado nessa perspectiva mais ampla, sabe? Enquanto eu acho que isso colaborou muito para a minha formação enquanto pessoa, enquanto sujeito. Assim, a minha visão de mundo tem muito da construção do que eu vivenciei lá. Também uma outra coisa assim, que a vivência na Escarcel me trouxe muito significativa foi conseguir enxergar o mundo para além das fronteiras do que eu conhecia. Como a companhia tinha um circuito, participava de muitos eventos em outras cidades, inclusive em outro país, que foi a primeira vez que eu saí do país, foi com a Escarcel. Então, isso também me trouxe uma visão do quanto o mundo é vasto e do quanto que a gente pode explorar, porque a gente acabou que viajou muito, né? E as viagens para participar dos eventos, que era muito rico, a gente conhecia, obviamente, os lugares, mas a gente estava ali para participar de um evento, para se apresentar num festival. Então, isso também alarga muito a percepção de mundo, do quanto que a gente não pode se limitar às fronteiras do ambiente que a gente vive, sabe? Isso também eu aprendi muito lá. E você fez mestrado em Serviço Social e Direitos Sociais também, né? Você estudou o quê, Samara? Eu estudei Direito à Educação, né, no mestrado, acabei defendi há pouco tempo, né, estou muito feliz também com essa realização,
E lá eu estudei quais eram as principais demandas que a educação tinha, né, gerava, quais os principais problemas que eram apresentados ao Ministério Público aqui em Mossoró sobre o direito à educação, né? E aí toda essa discussão a respeito do direito à educação na nossa sociedade. Que massa. E a gente está indo muito também para levar a arte para dentro da educação, e fazer essa toca, né, também, que ainda é uma luta milenar, né? Assim, Com certeza. A educação enxergar a arte como uma possibilidade, parar de sair de dentro da caixinha que o MEC coloca a gente, dentro de um currículo obrigatório que se repete e que não respeita as particularidades dos espaços. E aí a gente, enquanto arte, entra como essa educação meio complementar ainda, né, nos nossos espaços, dentro das nossas limitações. Com certeza, e isso a gente percebe que a presença da arte no ambiente educacional, a gente acaba conseguindo ir muito além da perspectiva tecnicista da educação que o sistema impõe para a gente, né? Então, assim, a educação que a gente tem acesso, a educação que é garantida pelo Estado, é uma educação muito mais voltada para a perspectiva tecnicista de formação de mão de obra e de trabalhadores que estão ali na produção do sistema capitalista para atender os interesses do capital. Quando a gente percebe que a arte, seja o teatro, seja a música, seja a literatura, quando a arte consegue, acho que, entrar mais nos espaços, a gente consegue até romper mais essa barreira, a gente consegue se aproximar mais do que seria uma perspectiva libertadora da educação. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos obstáculos, eu percebo, com relação a isso. Por mais que eu diga, muitas pessoas entraram para o mundo da arte, conheceram o mundo da arte, conheceram teatro na escola, mas muitas vezes são ações isoladas, né, que acontecem, mas não uma perspectiva de importância, de reconhecimento do valor, não só para a formação, não só para uma atratividade, para o entretenimento, mas também para a formação do indivíduo mesmo, para a formação das ideias do sujeito. A gente precisa avançar mais nessa discussão, né, nessa relação educação e arte. Inclusive, é uma das coisas também que a Escarcel tem muito forte, e isso também é uma coisa muito admirável, sempre buscou muito essa perspectiva da educação, inclusive com o Ponto de Cultura, que foi um tempo também que eu estive lá. A gente fez várias atividades de oferecimento de oficinas de teatro, inclusive Giane Meire, que participou da última entrevista, foi aluna lá do Ponto de Cultura. Então, assim, tinha esse olhar de ir além de oferta dos espetáculos, mas também de ofertas de oficinas, de cursos que viessem a agregar nessa perspectiva da educação também. E as pessoas que estão na educação estão muito envolvidas com a educação, né? A gente tem Lenilda Nonato dentro da pedagogia, Lenilda e Roberlilson, desculpa. Nonato trabalhando lá na UERN também, dentro dessa perspectiva mais educativa, né? Então a gente vai se organizando, se arrumando, eu me aventurando aí na docência também, e a gente vai se organizando e se aventurando aí na educação, porque envolve demais. A gente tem que sair dessa coisa do tecnicismo e aí deixar os sujeitos terem. Porque a educação que chega nas escolas é uma educação que não traz autonomia para o sujeito. Então, deixar que os sujeitos sejam autônomos dentro do processo. Né? Exatamente. E aí... Opa! Como é que você vê as mulheres artistas dentro do cenário moçoroense hoje? Enquanto artista que você ainda é, que a gente ainda disse. Claro. E aí, como é que você observa assim, os desafios do que é ser mulher artista dentro do cenário de Mossoró, mas também de que forma você, enquanto mulher que passou pela CIA Escarcel, ainda mais num tempo ainda mais remoto, muito mais desafiador, de que forma você também conseguiu contribuir, né, com essas portas que se abrem para as mulheres dentro do cenário moçoroense? Olha, eu acho que o cenário de Mossoró na cultura é um cenário muito rico. Nós temos artistas de múltiplas áreas, nós temos artistas de excelente qualidade, seja no teatro, seja na música, seja na literatura, seja nas artes plásticas. E temos mulheres com muita representatividade, né? Mulheres muito fortes, mulheres que quando a gente fala de arte, a gente já tem aquela referência de nomes, né, importantes na seara artística da cidade. Então, eu me sinto muito lisonjeada
de alguma forma fazer parte desse cenário, porque é um cenário, para mim, muito múltiplo, muito rico, que é o cenário da cultura do Mossoró. Mas eu acho que aqui, e não acho que é uma singularidade de Mossoró, é um processo que infelizmente a gente vivencia no país, mas eu acho que mais especificamente Norte e Nordeste, acho que sente mais isso, são as dificuldades com relação aos incentivos. Eu acho que isso é muito desafiador, né, a questão do incentivo. A gente percebe que muitas vezes os espaços eles são mais abertos, eles são mais amplos, a gente tem a percepção, né, pelo menos a nossa percepção daqui, que é mais forte para o eixo sul-sudeste, pelo menos a gente percebia muito essa dificuldade de captação de recursos para implementação das atividades aqui, acho que especialmente Norte-Nordeste sente bastante isso. Agora, o que eu vejo é que, no tempo em que a gente trabalhava com a elaboração de projetos, a gente vivenciava um cenário que, embora muito difícil ainda, embora não suficiente, mas a gente tinha o Ministério da Cultura que lançava editais com uma frequência interessante, a gente tinha editais a nível estadual, a gente tinha editais a nível municipal. Então, a gente até conseguiu fazer várias temporadas com base nesses editais, e que para a gente foi uma possibilidade rica, né? Embora com todos os desafios do artista na cidade de Mossoró, do artista nordestino, da mulher artista aqui na cidade, a gente percebia que tinha muito. Como a gente está vivenciando um processo que é um processo da nossa política nacional e que permeia todo o nosso ambiente local também, a gente acaba percebendo que há uma dificuldade muito intensa com relação a esse financiamento. Hoje eu percebo que ainda que acaba que o que a gente deveria ter avançado nesse sentido, eu acho que a gente tem vivenciado nos últimos anos alguns retrocessos que eu acho que dificulta ainda mais a vivência. E se torna mais difícil, obviamente, muitas vezes para artista mulher, né? Porque a gente, como eu já vinha falando, muitas vezes a profissional que tem mais sobrecargas, né, que tem mais demandas e que acaba tendo mais dificuldade ainda de sobressair nesse cenário de dificuldades que a gente vem vivenciando. Mas uma coisa que eu percebo e que para mim é importante ressaltar é que é um ambiente desafiador, de muito desgaste, de muita dificuldade, mas em que nós temos um cenário local em que muitas mulheres têm uma participação ativa, significativa e de elevadíssima importância para a cultura da nossa cidade, e que isso precisa ser ressaltado. Embora a gente saiba que a gente precisa avançar mais nos processos de luta, mas nós temos que reconhecer a grandiosidade do que muitas mulheres fazem pelo nosso cenário de cultura moçoroense. E mulheres que têm uma presença muito forte, né? A gente tem mulheres negras, por exemplo, como Tony Viva, como Regina também, como Lenilda, que é um nome forte na área, né? E a gente está falando de mulheres negras, né? De mulheres negras que vieram de dentro da periferia. Porque até então, o Alto da Conceição, onde moravam, onde se organizavam, ainda era um bairro mais periférico nesse sentido, assim. Então, iam se organizando ali, e aí a gente consegue ter o destaque dessas mulheres, e são mulheres que representam, que nos representam hoje, né? Que abriram... Com certeza. E o quanto que a gente deve reconhecer que a condição de ser mulher negra não é uma condição que a gente conheça, né? A gente não tem apropriação para falar dessa experiência especificamente, mas a gente sabe, enquanto pessoa, a gente sabe, enquanto com relação às nossas experiências, às nossas vivências, que é ainda mais desafiador, que é ainda mais difícil, que as dificuldades, que os obstáculos são ainda mais fortes, e que a gente, por mais que não vivencie isso de uma maneira direta, mas a gente deve reconhecer que é um fator de luta ainda mais forte, né? Ainda mais intenso. E são mulheres que, para além de, assim, mesmo diante disso, se sobressaem. Exatamente. E quem chega em Mossoró e fala em teatro, lembra, né? Quem fala em música vai lembrar de Regina ainda, mesmo que ela esteja lá em Pium. Mas a gente não consegue conhecer, né? Então, são presenças que marcam muito o cenário artístico de Mossoró. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o teatro de boneco, que eu soube que você, né, foi no teatro de boneco, e aí, de forma
aconteceu essa aproximação? De que forma o Pois processo? é. Foi uma experiência nova também, que para mim foi salutar, assim, vivenciar, foi muito rico, novo para mim, embora que, assim, boneco estava presente muito na companhia Escarcel sempre trouxe também elementos do boneco, né, do Mamutempo, e isso para mim já era algo que eu conhecia, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente, assim, nunca tinha feito nada diretamente. E eu estava afastada da Escarcel já, eu acho que há alguns meses, assim, afastada que eu digo, eu já não estava mais participando dos espetáculos, né, envolvida na minha rotina. Essa questão do que eu vinha falando, das dificuldades de ser artista, é que a gente muitas vezes precisa trabalhar em outros ambientes para conseguir realmente tocar a vida, e no meio dessa minha rotina que eu fui assumindo outras atividades, acabei não participando mais dos espetáculos e estava um pouco afastada, até que um dia eu encontrei com Antônio Teixeira, né, que é conhecido no cenário como Toninho Pirulito, que também era da Escarcel, que eu também conheci lá na Escarcel, e aí ele me falou que tinha que fazer teatro há muito tempo, né, eu fazia teatro de boneca há muito tempo, eu já sabia que ele fazia teatro de boneca há tempos, só que ele sempre trabalhava no improviso e tinha vontade de fazer algo dirigido, algo assim, pensado, realmente ensaiado, e me chamou para fazer esse trabalho com ele. De início, assim, eu fiquei um pouco assustada, achei que não ia funcionar muito, porque eu não tinha experiência, mas resolvi encarar, porque, assim, a arte é isso, é experimentação, é tentar, é fazer algo novo. Então, a gente acabou que construiu o texto com base no mote que ele já tinha, e aprendi muito, assim, com ele. Foi uma experiência muito, muito instigante, porque a gente construiu algo que eu nunca tinha feito, conseguiu circular em vários ambientes, a gente fez uma temporada no Sesc por alguns meses, e a gente circulou com esse espetáculo por 2 anos. E, assim, para mim foi uma experiência extremamente rica. Foi um outro olhar, né? É um olhar que também estava atrelado ao que eu vivenciei lá na Escarcel, né? Que a Escarcel trabalha muito com cultura popular, com autores regionais, com uma visão realmente nordestina. Então, eu trouxe muito também dessa minha experiência para esse trabalho que eu fiz no Teatro de Boneco, e que para mim foi extremamente rico, foi mais uma vertente, assim, no teatro que eu consegui explorar. Ai, que massa! Para mim seria um desafio imenso também, porque essa história do boneco ainda me assusta um pouquinho. É encantador, o boneco é encantador, mas fazê-lo é muito desafiador. Eu imagino que seja, assim. Eu sempre tenho curiosidade, mas fico me esquivando meio, porque é um universo completamente novo. Mas é que mais é se aventurar. Ela está dizendo que não está mais em Rio, é mesmo? Ela já está lá em Pipa. É porque ela muda tanto. Sim, tá morando em Pipa, Regina. Junto com o Mazinho, assim, aí todos eles estão num canto diferente. Mas são sempre cantos maravilhosos, assim. E aí, eu queria que você falasse só um pouquinho de que forma você consegue enxergar hoje, de que forma você consegue aliar hoje a sua vivência acadêmica dentro da sala de aula com a arte, de que forma você acha que a sua vida profissional hoje contribui com o cenário artístico e cultural em Mossoró, que eu imagino que seja de N formas, assim. E aí eu queria saber de que forma você consegue ainda continuar levando isso, né? Consegue alimentar isso dentro da sua realidade profissional. Eu acho que quando a gente tem aproximação com a arte, ela nunca deixa de fazer parte do nosso cotidiano, né? É algo que, quando a gente descobre, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, vai estar sempre presente, seja fazendo espetáculos diretamente, seja em outras formas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Tem uma atividade que eu sempre faço com os meus alunos, e isso para mim é sempre um momento extremamente enriquecedor. Eu sempre levo muito para a sala de aula a literatura de cordel, algo da nossa cultura, e recito para os meus alunos, interpreto para os meus alunos. E eu acho que isso é algo que ainda quando você me perguntar como você associa de alguma forma com a sua vida profissional, esse é um aspecto que para mim é extremamente relevante. Então, assim, os alunos, eles eu até brinco, geralmente é dia de prova,
né, vou aplicar a avaliação, porque a gente tem que seguir, né, os padrões da educação formal. Né? E num desses padrões a gente faz avaliações, hoje então a gente faz dias mais diferenciados na nossa rotina da sala de aula, e eu geralmente aproveito desses momentos para levar um pouco de arte, para levar cultura para a sala de aula, para recitar um cordel de um artista local, para interpretar algum texto para os meus alunos, e aproveito sempre para fazer alguma discussão a respeito. Então, por mais que eu não esteja efetivamente atuando no espetáculo no momento, mas eu sempre procuro, de alguma forma, trazer isso para a minha vivência, que não só me faz bem de maneira direta, mas eu acho que também é uma oportunidade que eu tenho de explorar, de divulgar, de falar sobre, de valorizar, de enaltecer os nossos artistas, né, os nossos cordelistas, de enaltecer de alguma forma os nossos profissionais da arte. Então, isso é algo que me faz muito bem, e é essa relação que eu procuro fazer assim, com a minha vida atualmente. E faz muita diferença, né? A gente que está na sala de aula sente isso. Savana, gratidão, assim, falar em nome da Escarcel, que as portas da Escarcel estão sempre abertas para você, como estão sempre abertas para a Regina, assim, eu queria muito ter trabalhado com vocês também, as histórias... Quem sabe um dia, né? A gente não tem uma experiência. As histórias são muito boas, né? O carinho que Lenilda, que Nonato, que Aldara tem por vocês é imenso, assim, deixa transparecer, e é por isso que me deixa tão confortável ao conversar com você, né? Porque eu sei que a sua trajetória foi uma trajetória muito marcante dentro da Escarcel. E aí, da mesma forma, aproveitar para dizer que eu te amo muito, Regina, que eu morro de saudade de você. E agradecer a vocês que permaneceram, né, aqui, mesmo com todos os desafios tecnológicos, e que em breve tomara que os nossos encontros sejam presenciais e a gente possa se ver, e a gente possa rir, possa escutar mais e mais histórias, né, das que eu já escuto cotidianamente dentro da Escarcel. Tem mais alguma coisa para falar, Fabio? Bom, eu gostaria assim de agradecer não somente a oportunidade, né, que vocês me deram para falar um pouco aqui sobre a minha experiência com a Escarcel, que para mim é algo tão rico, que eu gosto tanto de falar sobre isso, mas também agradecer a Escarcel, né, assim, Nonato, Lenilda e os demais integrantes também me receberam muitíssimo bem. A gente teve momentos maravilhosos, dos quais a gente sempre recorda, né, assim, a gente participou de muitos eventos, a gente passou muito perrengue, assim, em cena, de ter aqueles momentos de que você passa aquelas angústias, né, no espetáculo, em viagens, do cansaço. Então, assim, foram momentos muito marcantes, muito ricos, que eu tenho muita gratidão pelo que eu aprendi, pelo que eu vivenciei, pelas oportunidades que eu tive através da companhia. Então, assim, eu quero externar publicamente a minha gratidão aos membros, né, da companhia, e a minha alegria de perceber o quanto continua com tanta força. Eu acho que isso... eu fui assistir o espetáculo com vocês, o novo espetáculo no Confim dos Horizontes, né? Isso. Um espetáculo muito lindo. Então, assim, me dá uma alegria imensa de ver um espetáculo novo em cena, porque eu vivenciei, então, assim, eu sei o quanto é duro, eu sei o quanto vocês ensaiaram, quando vocês planejaram, os desafios que vocês tiveram que enfrentar para montar figurino, cenário. Então, ver pronto, eu consigo enxergar, além do espetáculo, a luta para conseguir chegar até o palco. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ver a Escarcel caminhando, progredindo, e sempre quero, assim, deixar muito claro o quanto eu tenho felicidade por ter participado da companhia. Quero mandar um beijão para a Nonato, para a Lenilda, para a Regina. Regina, um beijão também. A gente também participou de uma experiência muito bonita, trabalhando juntos, né, nos espetáculos do Bagaço de Engenho, dos Ciganos. Então, isso foi muito, muito rico para a gente. E também eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, Micaela, que, assim, é muito interessante a gente conseguir participar de momentos como esse, para que a gente compartilhe experiências de vida, né? Porque é disso que a gente
se constrói enquanto sujeito, né? De experiências de vida, das nossas vivências. A gente é resultado de tudo isso que a gente vai vivenciando, vai aprendendo, os contatos que a gente tem, os convívios com as pessoas, com os ambientes. Então, assim, é muito, muito bonito vocês terem tido essa iniciativa e parabéns. Muitíssimo obrigada por me possibilitar fazer parte disso. E eu falo demais, né? Estou me alongando. Nada. Então é isso, assim, a palavra realmente é gratidão. Ah, e o Entre Elas fica por aqui, né? A gente retorna em novembro. Em novembro a gente volta com o segundo módulo, né? A gente teve muitas presenças marcantes, muitas presenças importantes e a gente agradece muito por tudo. Beijão, Savana.